Hoje no programa Teletema Cast temos o prazer, a honra de estar conversando com ele que é ator, diretor, Ariel Mouche. Tudo bem, seu Ariel? Olá, tudo bem, gente? Como vão? Tudo certo. Estamos também aqui com o colega Felipe Diogo. Tudo bem, Felipe? Olá, Thaís. Olá, seu Ariel. É um prazer novamente estar aqui no programa Teletema. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer é todo meu, Felipe. Obrigada por participar sempre aqui conosco. Ariel, conta pra gente como começou a sua vida artística, digamos assim, como a arte entrou na sua vida. Olha, eu acho que diferentemente de várias pessoas que falam sobre, eu desde criança, desde moleque, eu falava que eu queria fazer teatro, que eu queria fazer televisão, cinema, essas coisas. Eu falava pra família isso. E eu brincava muito, eu morava numa vila de casas, onde tinha várias crianças tal, e a gente se juntava para fazer shows e para fazer brincadeiras de shows, e aí cantavam, dançavam, tinha número de mágica, e eu dirigia tudo isso, eu produzia tudo isso. Crianças, brincadeira de crianças mesmo, eu estou falando de 10 anos de idade, 8 anos de idade, essas coisas. A minha trajetória nela foi exatamente nesse sentido. Eu comecei a procurar grupos de teatro que eu pudesse entrar, que eu pudesse trabalhar junto. Eu frequentava um clube que tinha um grupo de teatro e foi aí que eu comecei a trabalhar com eles. Aí depois, com 17 anos, 16, 17 anos, eu conheci um grupo de teatro que era mais semi-profissional. E aí comecei a trabalhar com eles, com algumas pessoas desse grupo que me levaram para esse grupo, né? E começamos a trabalhar juntos e foi daí que o teatro não saiu da minha vida. Eu fui me profissionalizando, me integrando à classe, vamos chamar assim. Naquela época, né, eu estou com 64 anos, naquela época não existiam escolas de teatro, não existia a facilidade que você tem hoje de fazer o trabalho. Então, naquela época existiam poucos grupos, pouca gente fazendo teatro, todo mundo se conhecia, e foi aí a minha trajetória que começou. Realmente com um grupo de teatro amador, depois me profissionalizando. Nessa época, alguns anos depois, veio a profissionalização do ator, porque o ator não era reconhecido profissionalmente, né? Ele não tinha registros, não tinha nada. Foi a partir daí que começou tudo. Nós fomos começar a ser registrados a partir da década de 70, 80, final dos anos 70, na verdade. E foi aí que começou tudo. E a sua entrada depois para a TV e, consequentemente, para a direção aí, onde hoje você está dirigindo as novelas do SBT, enfim? Então, a minha trajetória para a televisão, ela veio bem depois, né? Se eu comecei a fazer teatro em 73, 74, uma coisa assim, eu comecei a fazer televisão só em 87, 80 e pouco. Eu comecei como ator, né, fazendo participações das novelas, chamado para, naquela época, o SBT estava iniciando a fazer as suas novelas, e aí a minha trajetória para a direção veio depois de eu fazer algumas novelas pro SBT, inclusive novelas novas que a Iris Abravanel escreveu, que foram 2 novelas que a iniciaram na questão de escrever novelas, né, na autoria de novelas, que foi o Revelação, e depois uma adaptação que ela fez do Véu de Noiva. E assim eu trabalhei nessas 2 novelas dela. Inclusive ela tinha escrito um papel muito interessante assim para mim, no Revelação. E ela gostou do meu trabalho. Eu tinha feito várias novelas pro SBT e inclusive essas 2 novas novelas dela, né, de autoria dela, de início de carreira dela como autora. E aí foi quando eles me chamaram, terminou as novelas, né, eles me chamaram para conversar. E a Iris Abravanel disse que ela queria fazer uma adaptação da novela Carrossel para crianças, como era a Carrossel mexicana, né? Ela queria fazer uma nova Carrossel, mas ela queria fazer uma Carrossel brasileira, ela não queria fazer uma reprise, aquela outra Carrossel era muito antiga, ela queria fazer uma coisa nova. E eles me chamaram, ela e o Del Rangel, que era o diretor-geral nessa época, me chamaram para conversar e eles me ofereceram para criar uma escolinha de atores crianças, porque não existia. Nós sempre tivemos crianças trabalhando em novela,
mas fazendo pequenos papéis, né? O filho da fulana de tal, e aí entra e fala: mamãe, quero dormir, mamãe, olha isso aqui. Não existia um grupo de atores infantos juvenis que tivesse uma atuação e construção de personagem. Eles eram só crianças que entravam, falavam 2 linhas de palavras e não carregavam nenhuma ação dramática e pronto. E no Carrossel, nós tínhamos que ter um elenco de crianças, um elenco de atores mirins que desenvolvessem um trabalho de interpretação. E não existia isso, não no nosso país. Aí eles me chamaram justamente para fazer essa criação desses atores mirins, para poderem fazer uma seleção, né, para poderem fazer a novela. E foi engraçado porque eu cheguei para a Iris e para o Del Rangel nessa reunião e falei assim: olha, eu nunca trabalhei com criança, eu trabalho com jovens, eu trabalho com adultos, mas eu não sei fazer isso que vocês querem, não. Aí eles me olhou e falou: não, você sabe sim, você vai experimentar. O Del Rangel chegou e falou assim: não, Ariel, tenta. Aí eu falei: tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar. Vocês vão me dar um prazo de 1 mês, eu quero. Se eu não me der bem, eu vou cair fora, ok? Eu fui extremamente honesto com eles, no sentido de dizer que eu não tinha nunca trabalhado com crianças, mesmo dessa faixa etária, que vai dos 7, 6, tinha gente com 6 anos. 6, 7 anos de idade. E lidar com criança, você não lida com criança, né? Você lida com pais de criança. E pais de crianças que vão entrar para a televisão, ou que vão trabalhar com uma visibilidade, tem um ego que é muito difícil. Na verdade, muitas vezes você encontra crianças que não querem fazer aquilo. Quem quer são os pais delas, que querem que elas façam. Para mim é muito claro hoje em dia isso. Mas aí eu comecei a trabalhar com uma seleção que nós fizemos de... Nossa, eu não saberia lhe dizer quantas crianças, se 1.000, se 2.000, não sei o número exato, mas foram muitas crianças com quem eu fiz a seleção. E selecionei todas aquelas que fizeram Carrossel, que foi desde a Larissa Manoela, a Maisinha, todos. E aí aconteceu que deu certo. Eu desenvolvi uma técnica de falar com eles, de trabalhar com eles, de exigir deles coisas, que foi muito legal. Eu descobri em mim esse trabalho. E descobri uma coisa muito importante para o trabalho com eles, de que criança não gosta de ser tratado como criança. Durante um processo de trabalho, não trabalhe com eles com o tati-bitate de criança, ou como se você estivesse brincando com eles. Não, você tem que levar a sério. Eles gostam de serem levados a sério e que você tenha um papo com eles adulto. É inacreditável. Mas eu comecei a ver o resultado a partir do momento que eu percebi isso. E aconteceu, tive uma luz ali que foi legal. E daí começou o Carrossel, que fez muito sucesso. Depois aí eles pensou em Chiquititas, aí fomos fazer a seleção para Chiquititas, que eram crianças com mais idade e tal. E aí vieram todas as outras, até o Poliana, que nós fizemos agora, e que foi muito legal. Uma das novelas que mais, assim, nos assustou, ou me assustou, foi quando nós fomos fazer Carinha de Anjo. Porque enquanto no Carrossel eu tinha criança assim de 7, 8, 9, 10, 11 anos, no Carinha de Anjo eu tinha crianças de 5, 6, de 7, 8 anos só. E esse trabalho foi genial com essas crianças, foi muito legal. E aí foi o meu desenvolvimento dentro do SBT com esse trabalho com crianças do infanto juvenil e com resultados muito bons. Para eu poder fazer tudo isso, esses anos todos que eu venho trabalhando com o SBT, eu tive que um pouco deixar de lado a minha carreira de ator com o teatro, porque o teatro exige muito. Exige de você tempo para ensaio, tempo de trabalho da própria apresentação, você tem que estar no teatro em tal horário, é muito dedicado, né? E aí eu meio que deixei de lado um pouco minha carreira de ator no teatro para poder me dedicar à televisão e às novelas lá do SBT, e com muito carinho, foi uma porta, um horizonte que me abriu, que foi muito legal. E eu sempre digo isso para meus alunos, que eu dou aula também, né? Eu faço muitas coisas, né? Eu dividi a minha carreira muito. Eu escrevo, eu dirijo, eu sou ator, eu preparo atores.
Ou seja, eu dou aulas, né? Dou aula de voz, dicção, dou aula de história do teatro, dou aula de interpretação. Então eu sempre digo para os meus alunos, diversifique a sua carreira, diversifique o seu trabalho, que hoje em dia é a melhor coisa que você tem a fazer. É isso. Exatamente. Quantas pessoas a gente vê trabalhando em 2 ou 3 empregos, né? E diversificar é o caminho mesmo. E sabe, Ariel, eu acho incrível essas adaptações da Dona Iris Abravanel das novelas, por exemplo, Chiquititas. Foi lá de 97, 98. Eu lembro na minha infância que eu assisti Chiquititas, que foi da Argentina, né? Inclusive você fez um dos papéis lá, né? Bem importantes nas Chiquititas também. Sim, sim. Eu fui morar em Buenos Aires, nós morávamos em Buenos Aires para poder gravar a novela, porque essa novela Chiquititas, que você está falando de 90 e pouco, ela era uma produção argentina. A Chiquititas era uma produção argentina, a autora das Chiquititas era argentina, a Cris Moreno, e essa Cris Moreno era casada com o dono da Telefé, que é a emissora principal na Argentina, era pelo menos naquela época. Ela que escrevia a novela. Então, quando o SBT quis apresentar o Chiquititas, quis fazer o Chiquititas, os argentinos tinham muito ciúme da produção deles. Então eles falaram assim, olha, tudo bem os brasileiros fazerem o Chiquititas brasileiro, com atores brasileiros, mas tem que ser gravado aqui, lá em Buenos Aires, na televisão da Telefé, nos estúdios da Telefé, aproveitando todos os cenários de todas as fases do Chiquititas argentino. Eles ainda estavam gravando a Chiquititas argentina, por exemplo, a terceira temporada, e nós estávamos começando a primeira temporada com os cenários antigos deles. Então foi uma convivência muito legal de trabalho e eu fui convidado para fazer como ator. E aí me mudei para Buenos Aires e tal. Então o SBT veiculava essa novela. Ele, de uma certa forma, ele produzia. Quem fazia realmente todo o trabalho de produção executiva da novela eram os argentinos. E aí você pode destacar alguns dos seus papéis mais importantes, como, por exemplo, esse da Chiquititas, os seus papéis em Revelação, em Vende-se um Véu de Noiva. Você sabe que todas as novelas que eu fiz, elas tiveram um personagem assim bastante interessante. Eu gostei de todos os personagens, porque eles todos tinham um destaque muito, muito legal, muito importante dentro da trama, em algum momento da trama. A novela, ela não, tirando os 2 ou 3 personagens centrais, principais de uma novela, todos os outros personagens, eles possuem uma linha de ação que é variável. Tem momentos que eles estão em destaque, tem momentos que eles não estão em destaque. E todos os meus personagens tiveram essa linha de ação de destaque e de importância dentro das novelas, então eu adorei fazer. No Revelação, por exemplo, da Iris Abravanel, eu fazia um pintor francês que era completamente maluco, uma pessoa, e era muito divertido, muito engraçado esse personagem. Diferentemente de outros personagens que eu fiz, por exemplo, no Chiquititas argentino, eu fazia 2 personagens, eu fazia o Salvador e esqueci o nome do outro, que na verdade o Salvador era um mendigo, que não era mendigo, era esse outro personagem disfarçado de mendigo para poder entrar no orfanato das crianças e se aproximar das crianças, tal. Era muito divertido fazer esse personagem, era um personagem dramático, meio misterioso, tal. Ele era meio vilão, meio... Né? Eu lembro disso, tinha lá com a Maria. Exatamente, ele era um personagem, esse personagem, né, ele se fantasiava, ele se disfarçava de mendigo para poder se aproximar da Maria. E, na verdade, o que ele queria era aproximar a Maria do pai dela. Uhum. Ele era amigo do pai dela, tal, e tinha toda uma trama, era meio sinistro esse personagem. De outras novelas, como, por exemplo, Éramos 6, o Seu Flores era um personagem extremamente político, e um homem que se vendia à política do Getúlio Vargas, na época, que era uma política de ditatorial, né, tal, então tinha toda uma carga de política dentro, de discussão política com esse personagem. E assim foi, todos os outros personagens. No Vende-se um Véu de Noiva, da Iris, eu fazia um mordomo que era um cara do mal, extremamente do mal, um cara ambicioso e que era joguete da mão de uma outra personagem. Ou seja, os personagens que a gente faz, né, eles são incríveis, eles são muito melhores que a gente. Eu sempre digo isso. Personagem é muito melhor do que eu mesmo.
ou do que nós mesmos. Eles têm uma vida muito, muito palpável, né? Muito visível no sentido de estar ali, é prático, ele encaminha de tal maneira, você manipula isso, ele te manipula emocionalmente. Os personagens são fantásticos de se fazer. Tanto no teatro, no cinema, na televisão. Personagem é uma coisa deliciosa de se fazer. Quando um ator quer ser melhor do que o personagem, ele está fazendo totalmente errado. Quando a gente encontra um ator que tem uma personalidade ou sobrepõe a sua personalidade a de um personagem, ele está fazendo completamente esse personagem. Esse ator é um ator meio com um trabalho meio estranho, meio mau, vamos dizer assim. Exatamente. E você também está escrevendo um livro, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores. Conta pra gente sobre o que é esse livro e quando vamos ter aí já disponível para adquiri-lo. Na verdade, eu estou preparando esse livro já há alguns anos. Esse é o meu livro principal, que é um livro que fala sobre voz e dicção para atores, para profissionais do ramo, né? Existem alguns livros no mercado, poucos, falando sobre voz e dicção, mas sempre eles são de uma forma escritos, né, por fonoaudiólogos. Então são livros técnicos, livros que têm uma linguagem científica para fonoaudiólogos, e que os leigos se pegam esses livros, não conseguem entender direito, não conseguem realizar alguns exercícios, e é realmente dedicado ou escrito para profissionais dessa área da voz e dicção técnica, médica, né? Vamos chamar assim, científica. E eu resolvi que desde o início, dou aula de voz, dou aula de dicção, dou aula também de história, como eu falei, história do teatro, dou aula de interpretação. E durante as minhas aulas de voz, eu sempre desenvolvi os exercícios de interpretação vocal. O fonoaudiólogo, ele entende da voz como médico, ele entende da voz tecnicamente, né? As dislalias vocais, os defeitos vocais, os problemas vocais e tal. Ele entende disso, ele é um médico, vamos chamar, entre aspas, da voz. Eu não sou um fonoaudiólogo e nem tenho pretensões nenhuma de ser, mas eu sou um ator que entende da voz, estudei canto, estudei música, então eu tenho meu trabalho vocal da interpretação vocal, da utilização lúdica da voz, da utilização da voz como técnica de construção de personagens ou de construção de utilização da voz para a interpretação com ela. Os fonoaudiólogos, eles não trabalham isso. Alguns, a grande maioria, nem sabe o que é isso, a questão da interpretação vocal. Então eu resolvi escrever um livro que tem os meus exercícios vocais para atores diretamente ligados, dirigidos, né, para cantores diretamente, para pessoas que utilizam a voz como meio de trabalho. E nesse livro tem técnicas e tem exercícios. Não é um livro científico, nem pretendo que ele seja, porque livros científicos são extremamente bons para cientistas, para os profissionais da área. E eu queria um livro que os alunos, ou que as pessoas leigas abrissem, lessem e falassem: entendi, vou fazer, sei fazer, consigo fazer. Então eu estou escrevendo esse livro, estou desenvolvendo ele já há alguns anos. Ele está enorme, para falar a verdade, muitas páginas. Aí as editoras chegam para mim, o meu editor chega para mim e fala assim: vamos reduzir, porque não dá para ser um livro tão grosso, tão longo, né, tão completo. E aí, então, tem todo esse trabalho para ser feito de correção, de diminuição do livro, de o que vai, o que não vai, e isso precisa de tempo. E como eu gosto de mexer nele, eu gosto de vê-lo, de trabalhar nele, de coisa, então é mais demorado para eu fazer, justamente porque eu preciso de tempo e eu me dedico a várias coisas, não dá para me dedicar só para o livro. Para terminar esse livro eu precisaria parar tudo e ficar só nele para reorganizar, para ver o que é quais são os exercícios que são bons para um livro, e dá para fazer 2 com esse livro aí. Fora isso, fora esse livro de voz e dicção para profissionais da área, né, no caso atores, cantores, professores, né, pessoas que falam, que trabalham falando, tem radialistas que falam o tempo todo. Eu estou escrevendo um livro de poesias e também
eu estou escrevendo uma série. Na verdade, são 3 séries, ou minisséries, que estão sendo gravadas, tal, e eu estou transformando elas em livros. Ou seja, muito trabalho, né? Poxa, que bacana, parabéns. Muito obrigado. E nessa pandemia, a questão das gravações de Poliana, aliás, de todas as novelas, né? Mas Poliana em específico que você dirige, como que ficou isso? Vocês já retornaram às gravações? Poliana já está se encaminhando aí para sua reta final? Como está tudo isso? Está tudo parado. A teledramaturgia está parada. O teatro está parado. Parado no sentido de não estarem sendo feitos nos lugares onde eles eram feitos. Então, por exemplo, a novela dentro dos estúdios das emissoras, o teatro dentro dos teatros, mas toda uma classe de artistas está se mexendo em relação à dramaturgia. Mas está sendo feito pelas mídias que nós temos hoje de internet, que são outra linguagem, que são outras formas, né? O teatro propriamente dito, físico, o teatro dos atores irem lá fazer, está parado desde o começo da pandemia e dessa quarentena que nós entramos. As novelas, a mesma coisa. Algumas emissoras tentaram começar a gravar as suas novelas de formas menores, né? de poucos atores, poucas cenas. Geralmente, quando a gente grava uma novela, por dia, nós gravamos em torno de 15 a 20 cenas. Às vezes 30 cenas. Dentro dessas 15, 20 ou 30 cenas que a gente grava por dia, é um número grande de atores que está na emissora e um número grande de atores que tem para atuar nessas 30 cenas que devem ser feitas por dia. Não todos que pertencem à novela, mas um grande número. Não dá para reunir esse número grande de atores dentro dos estúdios. Então, algumas emissoras que gravam novela aí, elas reduziram o número de capítulos a serem gravados, o número de cenas a serem gravadas e o número de elenco a entrar dentro dos estúdios. Tem todo um esquema, não pode... os atores são colocados em hotéis e, bom, tem todo um custo a mais para se poder gravar. O SBT não tem condições desse tipo de atitude, então resolveram que não iria se gravar. Então o SBT está fechado para as novelas, pelo menos até final do ano de 2021. Terminamos a novela Poliana e estávamos começando a gravar a segunda parte, que é Poliana Moça, mas essa não foi terminada, tem pouquíssimos capítulos gravados, são cenas, na verdade, parou-se tudo, dispensaram os atores, todas as equipes da teledramaturgia do SBT, com a esperança de que a gente volte, talvez, em 2021, ou com o advento de alguma vacina aí que seja garantida ou garantia de saúde para todo mundo. Eu acho que o SBT, de uma certa forma, bastante coerente, né, com a situação que nós estamos vivendo, porque não é assim um escritório onde você tem condições de trabalhar com máscara, onde você tem condições de ficar separado dos teus outros colegas, assim, com uma distância. Então, tudo bem, a gente vai trabalhar aqui dentro desse escritório, eu sento naquele canto, você senta naquele outro canto, as pessoas sentam ali do outro lado, separados com tantos metros de distância, todo mundo de máscara o tempo todo. A novela não é isso, a interpretação não é isso, né? Tem diálogos, tem ações tranquilas e às vezes não tranquilas, tem toques, tem beijos, tem abraços, tem toda uma carga emocional a ser posta nas cenas que coloca em risco todos os atores e as famílias desses atores, porque a partir do momento que você tem contato com o vírus aqui fora, você leva para dentro da sua casa, e dentro da sua casa você tem pessoas que não tem nada a ver com isso e que são pessoas vulneráveis a essas doenças, a esses vírus e tal. Então, fora o que tem que ter dentro da equipe. Dentro de um estúdio não tem só os 2 atores, 3, 4, 5 atores e 3 câmeras. Tem a direção, tem os técnicos de luz, tem os técnicos de som, tem os técnicos de maquiagem, tem os técnicos de cabelo, tem os aderecistas de cenografia,
tem uma carga de mais de 50 pessoas dentro de um estúdio para gravar uma cena. E é impossível você trabalhar dessa forma, com todo mundo vestindo roupas especiais, essa técnica, vestindo roupas especiais, que parecem aquelas roupas de quem trabalha com abelha, sabe? Como se fossem astronautas. Não dá, não tem condições. Pelo menos o SBT não teria condições desse aparato todo. É um custo muito alto, é impossível. E o SBT, como todos sabem, é uma emissora pequena. Existem outras emissoras aí que fazem 4, 5 novelas ao mesmo tempo. O SBT não tem espaço físico para gravar 2 novelas ao mesmo tempo. Não tem. Uma novela exige uma equipe imensa por detrás, como eu estou falando aí para vocês. Fora essa equipe que eu acabei de dizer, existe a equipe de produção, equipe de cenografia, que desenha a cenografia, que desenha figurino, de guarda-roupa. Toda uma equipe enorme por detrás de uma novela, diariamente trabalhando. E o SBT não tem condições de espaço físico. Condições técnicas até teria, mas não tem espaço físico para armazenar 2 equipes enormes de mais de 150 pessoas, 200 pessoas, trabalhando separadamente, né? Porque tem que ser uma equipe de uma produção e equipe de uma outra produção. Então, o SBT só consegue fazer uma novela por vez lá dentro. E é isso. Então, parou-se tudo por uma possível continuidade e assim que tiver condições de saúde para as pessoas poderem trabalhar. Isso aí, nós ficamos com as reprises, né, muito bacanas para a gente relembrar, mas infelizmente quem perdeu muito com essa pandemia foi a arte, realmente. Sim, olha, na verdade, em termos de... Eu acho que essa pandemia, né, esse Covid, ele é um tsunami nas nossas vidas, não só da classe artística, mas né, eu sei de comerciantes que entraram em crise, que estão em crise, mas também existem aqueles que estão ganhando dinheiro em cima disso, viu? Com certeza. Sempre, né? Sempre. Mas para a nossa classe, falando da minha área, é um tsunami que passou mesmo, né? Porque os atores não têm outro local de trabalho a não ser dentro dos estúdios, dentro dos teatros, para executar o seu trabalho. E aí alguns estão conseguindo exercer a profissão, não ganhar dinheiro, mas exercer a profissão pela internet. Mas ninguém que eu saiba dessas pessoas que estão fazendo teatro pela internet, apresentações, está ganhando dinheiro. Se tiver alguns, são mínimos no quesito vendendo seus espetáculos, tentando vender seus espetáculos pela internet, coisas desse nível. Ou para alguns patrocínios, né? O problema é que nós, infelizmente, temos uma administração, vamos chamar assim, governante, que não entende nada da área, que tem um pensamento completamente aviltante à cultura, à arte, e é uma pessoa absolutamente ignorante nesse sentido. Não consegue compreender, e eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, não. Não consegue compreender como é importante a cultura para um país ou para as pessoas. Não consegue compreender como a arte é importante para o desenvolvimento emocional e intelectual das pessoas. Qualquer dona de casa que está agora na sua cozinha, fazendo sua comida, sua janta, seu almoço, não importa, é uma arte o que ela está desenvolvendo ali. Se ela estiver fazendo com amor, se ela estiver fazendo com prazer, ela está desenvolvendo uma arte nessa cozinha dela. Mas, fora isso, o teatro, o cinema, a televisão, as artes visuais, né, e a ficção, o trabalho de ficção da dramaturgia, ele desenvolve nas pessoas gostos, ele desenvolve nas pessoas a cultura no sentido de informação. Você aprende muito assistindo um personagem falando certas coisas no sentido psicológico, nas questões de intelectualidade,
nas questões de informação. A arte ela é muito importante. E quando eu falo em arte, eu não estou falando só da questão da interpretação como ator, não, mas da interpretação do músico, da interpretação do cantor. Tem toda uma gama aí de artistas que são muito importantes para a cultura de um país. A gente, Brasil, meus queridos brasileiros, atenção, a gente só é conhecido, o Brasil, porque um dia Dona Carmen Miranda falou de Brasil lá fora, com a arte dela. Foi a partir de Dona Carmen Miranda que o mundo inteiro começou o próprio Estados Unidos começou a dar uma olhada para o Brasil. Exatamente, é verdade. Atualmente tem muitos atores que estão indo para essa área de gravação de audiolivros. O senhor já pensou em fazer isso? Já teve alguma oportunidade nessa área? Eu adoraria fazer isso. Eu nunca tive a oportunidade, nunca me chamaram para fazer. Adoraria. Acho que é uma coisa genial de se fazer. Não só para pessoas que têm pouco tempo para ler, né? Mas principalmente para as pessoas que têm problemas visuais. Eu acho muito legal essa questão do audiolivro. Muito, muito legal. Mas não, nunca me convidaram. Como que eu sempre vejo o senhor no programa do Paulo Lopes? Como que surgiu esse convite, essa oportunidade, né, de uma pessoa, um ator, né, geralmente na TV, e estava nos debates do Paulo Lopes? O que aconteceu com o Paulo Lopes foi o seguinte, olha, já faz mais de 20 anos que nós estamos juntos. O que aconteceu foi o seguinte, o Paulo Lopes estava na Rádio Globo, aqui de São Paulo, na época, fazendo o programa dele. E na época eu estava fazendo uma peça de muito sucesso em São Paulo, chamada O Visão Voador. Uma comédia inglesa, de muito sucesso aqui em São Paulo. E a produção do programa Paulo Lopes sempre levava um ator no programa para participar desses debates e tal. E eles ligaram para a produção da peça, falando assim, o meu personagem era central da peça e tal, e eles ligaram para a produção do Vison e falaram, olha, a gente gostaria de divulgar a peça de vocês e gostaríamos de ter na nossa mesa um dia, né, o Ariel Mosch. E tudo bem, eu fui para a rádio naquele dia marcado tal, participar do programa, mas era só um dia para eu divulgar a peça, fazer divulgação, propaganda da peça. O Paulo me perguntou da peça tal, eu participei do debate naquele dia, como convidado mesmo. Só que vocês já devem ter percebido que eu falo muito. E não foi diferente naquele dia na rádio. E aí, o Paulo, quando terminou o programa, o Paulo me olhou e falou assim, posso te chamar para outros dias para você vir participar do debate? Eu falei, por favor, faça isso. E foi o que aconteceu e já estamos juntos há 20 e poucos anos. Isso foi em 98, façam umas contas aí. Acho que 22 anos, né? Foi assim que começou a minha trajetória com o programa do Paulo Lopes, dos debates. Nesses 22 anos, fiz muitos amigos dentro da rádio. Todos nós que somos debatedores fixos lá, temos uma amizade muito querida, a gente se gosta muito e quando dava, a gente se encontrava para fazer churrascos, almoços. Uma equipe muito legal, muito legal. Foi um prazer. Foi por isso eu comecei o programa aqui falando sobre a diversificação de trabalho, e esse foi mais uma diversificação, porque depois do programa do Paulo, me convidaram para fazer rádio também, um programa de rádio que eu comecei a estruturar, mas aí não tinha tempo. Eu estou querendo fazer um programa de rádio de madrugada, olha só, falando sobre música antiga, música popular brasileira antiga. E de madrugada seria perfeito. Ou então, hoje em dia, gravar, né, para passar o horário que fosse, mas ao vivo é sempre melhor. Rádio é uma coisa maravilhosa. Rádio é uma coisa maravilhosa. Deslumbrante. Sem dúvida. Ariel, nas peças que você já dirigiu, mesmo nas novelas do SBT, você já teve oportunidades de trabalhar com crianças ou jovens com algum tipo de deficiência? Sim, sim. Nas nossas novelas a gente sempre teve algum personagem ou uma participação de alguma criança que, por exemplo, oh meu Deus, eu acho que foi no Chiquititas ou foi no Cúmplices de um Resgate, agora eu não vou me lembrar. Desculpem, gente, eu tenho idade às vezes, mas eu tive cadeirante, um menino cadeirante participando da novela. Desde que eu estou no SBT, existe aquela, muito antes de mim lá, mas existe o programa Teleton. Do Teleton, exatamente, da Esperança com a ajuda
ao Teleton, com ajuda à ACD, e eu sempre fiz questão de estar participando desse evento. E eles mesmos sempre tem uma criança cadeirante, uma criança que tem defeitos de alguns membros, que precisa de ajuda como representante da ACD. E eles sempre mandam para mim, para trabalhar essa criança, para ela poder fazer as propagandas da televisão, ou as chamadas na televisão, ou enfrentar no palco a Eliana, os programas todos, porque todos os programas levam essa criança como representante daquele ano da ACD e do Teleton. E então o meu trabalho com a ACD, ou com essas crianças, foi para prepará-las para enfrentar a câmera, o estúdio, para poder falar sobre a ACD, para poder falar sobre o Teleton, ter essa habilidade. Então eu acabei tendo também esse trabalho com as... E olha, eu faço com o maior carinho, eu faço com o meu coração, eu faço por amor mesmo o trabalho com essas crianças todas. E você não sabe como é gratificante. Eu teve uma dessas crianças, eu não vou falar nome para não expor ninguém, mas teve um dos meninos cadeirante, ele não tinha movimentos nem de perna, na verdade ele usava 2 próteses de 2 pernas e ele jogava futebol com essas próteses. A habilidade dele com as próteses dele era maravilhosa. É uma lição que a gente recebe dessas pessoinhas, né, dessas crianças que infelizmente passaram por acidentes e se mutilaram ou tiveram de nascença essas mutilações e os problemas todos motores. É uma bênção o que essas pessoinhas fazem com a nossa cabeça e como eles nos ensinam e como a gente é idiota de reclamar da vida e de como a gente é mesquinho de qualquer coisa diante dessas crianças. Não estou falando nem de adultos, porque a ACD trabalha com adultos também, mas dessas crianças, de como eles levam a vida e de uma forma extremamente feliz, da melhor maneira possível, e nós precisamos ajudá-los. Ariel, e qual foi o seu maior aprendizado trabalhando com o diretor e produtor Del Rangel? Eu tive a honra de trabalhar com o Del como diretor, como produtor, e ele infelizmente agora, esse ano está sendo muito estranho, né? Ele faleceu, mas o Del era um homem muito visionário e muito moderno também, e ele tinha visões do trabalho de uma forma muito, muito, muito específica dele, no sentido de viabilizar as coisas, os trabalhos, e de uma forma moderna e arriscada. Ele não tinha medo de arriscar, ele era um homem que falava assim: como assim não sabemos se vai dar certo? A gente só vai saber se dá certo fazendo, então nós vamos fazer, e não se assustem com o que vai ter de resultado, o resultado vai ser o grande resultado. Ele era um homem positivista, eu adorava trabalhar com o Del Rangel. Mas, olha, eu posso dizer que eu fui que estou sendo uma pessoa extremamente abençoada, no sentido de que o homem lá em cima gosta de mim, porque durante toda essa trajetória da minha carreira, com 47 anos de carreira, quase 50 anos de carreira, eu trabalhei e trabalho com pessoas maravilhosas, com gênios assim da nossa arte. E tive a honra de trabalhar com muita gente que iniciou tudo isso, né? Tanto a televisão como também o teatro brasileiro. Trabalhei com Madalena Nicol, trabalhei com Henriette Morinot, trabalhei com o Kuznet, que são todas as pessoas que iniciaram o que o teatro é hoje aqui no Brasil. E com vários outros atores e com quem trabalhei, e diretores, Gianni Ratto, que foi diretor de teatro e cenógrafo, um dos maiores italianos e que veio para o Brasil, que tem uma história, uma trajetória lindíssima. Tive a honra de trabalhar com Gianni Ratto em 8 peças. E fora os colegas de trabalho todos geniais com quem já trabalhei,
todos, né? Pessoas geniais, pessoas geniais. Não sei se eu respondi a tua pergunta ou eu divaguei, mas... Não, respondido, e muito bem, aliás. O Del Rangel, e agora, né? Porque depois o Del Rangel saiu do SBT e quem assumiu a direção geral durante todo esse processo meu das novelas infantis e juvenis foi o Reinaldo Buri, que é o diretor-geral lá no SBT e que foi um homem que fundou a televisão brasileira, gente. O Buri está fazendo televisão desde 1950 e pouco, quando a televisão iniciou. Ele era câmera, depois ele se transformou em diretor, em outras emissoras, depois diretor-geral do SBT. Além dessa, você como professor de teatro, né, você tem suas aulas que você dá de teatro, você também já ensinou dublagem? Trabalhou com dublagem? Você sabe que eu tenho muitos amigos que fazem dublagem e tenho muitos amigos que são diretores de dublagem. E todas as vezes que eu trabalhei com dublagem, eu fui dublar filmes meus. Então eu fui me dublar. O cinema brasileiro, às vezes, ou antigamente, né, tinha muito que fazer dublagem dos seus próprios filmes, porque o som direto não era tão bom. E aí tinha que se dublar. Então todas as vezes que eu fui fazer dublagem, eu fui me dublar. E aí, uma outra vez que eu fui fazer dublagem foi de um desenho animado, mas que era um desenho específico onde eu estava trabalhando, onde tinham outros atores trabalhando, e nós éramos desenhos deste filme. Nós trabalhamos no filme, mas fomos desenhados no filme, então tinha que fazer a dublagem também. Mas a dublagem dessas que a gente assiste pela televisão, de seriados, ou não, nunca fiz. Acho uma arte muito legal, mas eu nunca tive essa oportunidade ou essa habilidade. Os diretores de dublagem me chamam de vez em quando porque eu não quero fazer. Mas, gente, é difícil para burro, tem toda uma técnica, tem que estudar para isso. Quem quer fazer dublagem e está me escutando, estude, tem que estudar, fazer um curso de dublagem para isso, porque é um trabalho bastante árduo. Claro que quem está dublando há tantos anos já faz isso facilmente, mas é um trabalho muito difícil e um trabalho bastante complicado. Louvo quem faz. Eu não faço, não. Posso me dublar, mas fazer essas dublagens todas outras eu não me arrisco, não. É difícil. Então é isso. Muito bom. Parabéns, seu Ariel, pelo seu trabalho. Muito obrigado. Gostaria de agradecê-lo aí por essa maravilhosa entrevista, por esse maravilhoso bate-papo. E, por favor, deixe sua mensagem final aí para os nossos ouvintes. Se quiser deixar algum contato, fique à vontade. Olha, eu que agradeço esse convite de papear com vocês, de bater esse papo. Podem me chamar de novo, porque vocês já viram que eu gosto de falar, falo mesmo. E o que eu queria dizer para as pessoas que querem, né, entrar para essa área, que gostam dessa área, é de que elas saibam que a nossa área ela é muito, muito divertida, ela é muito legal, ela é muito lúdica, ela é um sonho de se fazer, mas ela é muito árdua, ela exige muito trabalho e um trabalho sério. Quem está pensando em entrar para essa nossa área, para a área artística, única e exclusivamente para ser famoso, desista, porque você vai ficar muito frustrado, você vai ficar muito triste e deprimido, porque não é isso. Não existe essa questão de entrar para se ficar famoso. Da mesma forma, você pode ficar famoso e da mesma forma, 5 minutos depois, você pode desaparecer, não fazer mais nada. Então, quer ser ator? Vai estudar, procure uma escola de teatro legal, que te encaminhe mesmo. Procure se integrar a pessoas que gostam disso e que podem trabalhar contigo dentro das escolas e você desenvolver um trabalho. Não procure um emprego na área, procure um trabalho na área. É só assim para você ser feliz. E diversifique hoje em dia, né? Seja ator, mas também aprenda a ser figurinista, aprenda também a ser diretor, aprenda. Aprender é a palavra que a gente mais tem que fazer na nossa vida o tempo inteiro. Aprender. Muito bem. Obrigada, Felipe e Diogo, pela participação. Obrigado, Thaís, pela oportunidade. Obrigado, Ariel. É sempre um prazer estar aqui no programa Teletema, na Rádio Teletema, e até uma próxima. Eu queria dar meu Instagram também para as pessoas que quiserem. Então é @ArielMoche, SHEXXX.
X. É o meu Instagram. Entre lá e a gente pode conversar. Certo. Muito obrigada. Conversamos então com Ariel Mosch, ele que é ator e diretor atualmente aí das novelas do SBT.